horrível dormir sem mim, sem mim. Deve ser horrível dormir sem mim. Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim. Deve ser horrível dormir sem mim. Pessoal, então a gente começou a estudar a tabela periódica, né? E agora a gente vai corrigir as 3 primeiras questões a respeito de tabela periódica. A número 1 fala assim: o lítio é um elemento químico de baixa densidade e utilizado na fabricação de medicamentos antidepressivos. Já o neônio é um gás incolor utilizado na produção de letreiros luminosos. Sabendo que o número atômico do lítio e do neônio são respectivamente 3 e 10, faça a distribuição eletrônica em subníveis e indique a família e o período em que cada elemento pertence. Então, pessoal, a tabela periódica a gente viu que ela reúne todos os elementos que existem na natureza, tanto os naturais quanto os artificiais, né? Então, desde a antiguidade, eles já conheciam o ouro, a prata, né? E depois descobriram o primeiro elemento natural, que foi o fósforo, e foi acumulando em uma quantidade muito grande de elementos e eles sentiram a necessidade de colocá-los em uma tabela, né? Todos os elementos dividido de acordo com as suas propriedades, né? Colocar em famílias iguais, as tem as propriedades próximas e tudo mais. E a gente sabe que para eu descobrir qual que é a família e qual que é o período, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica, né, no diagrama de Pauli, e eu olho a última camada e essa última camada vai me falar qual que é a família e qual que é o período. Então, pessoal, ele falou que, olha, o número atômico do lítio e do neônio são, respectivamente, 3 e 10. O lítio, pessoal, aqui, ó, a gente sabe que o número atômico vem aqui embaixo. Então, ele falou que do lítio é 3 e o neônio é 10. Então, vem 10 aqui para o neônio. Pessoal, a gente sabe que o número atômico ele indica o número de prótons, né? Só que o número de prótons de um elemento químico, quando eu não tenho carga, não tem carga negativa, não tem carga positiva, ele fica igual ao número de elétrons. Então, significa que o lítio neutro ele tem 3 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição de 3 elétrons aqui. Lembrando que sempre na diagonal de cima para baixo. Termina, volto lá em cima, venho na diagonal até completar os 3 elétrons. Pessoal, orbital S, P, D, F. Subníveis, né? O S cabe 2 elétrons, o P cabe 6, o D cabe 10 e o F cabe 14. Começando do 2, sempre de 4 em 4. 2 mais 4 é 6, 6 mais 4 é 10, 10 mais 4 14, tá? Então, vamos distribuir esses 3 elétrons do lítio. Então, aqui, o primeiro que eu tenho é o orbital 1s. O S cabe 2 elétrons, então eu vou colocar 2 elétrons aqui. Termina, volto para cá. Pessoal, aqui, eu já tenho 2. Para 3 falta apenas 1. Eu estou no orbital S, ele cabe 2, mas eu quero apenas 1. Pronto, finalizei. Então, ele terminou nessa camada aqui, né, pessoal? Então, olha aqui, eu tenho duas camadas com elétrons. Então, ele é do segundo período. E, pessoal, ele terminou no orbital S1. Quando eu termino no orbital S1, eu sei que é da família 1A. Então, ele é da família 1A. Então é só isso, pessoal, muito simples. Se eu for olhar lá na tabela periódica, ele vai estar aqui, ó, período 1, período 2. E na família 1A, o lítio vai estar aqui, ó, pessoal, vai ser esse elemento aqui, ó. Tá na família 1A, a gente sabe que as famílias são as colunas e os períodos são as linhas. Então tá no segundo período, porque ele foi até a camada 2. E ele está na família 1A, porque terminou com S1. Agora vamos para o neônio. O neônio tem 10, né? Então vamos continuar aqui. Coloquei 2 lá em cima, vou colocar mais 2 aqui. Finalizou? Vou na outra linha. Eu já coloquei, pessoal, olha, 4 elétrons. 2 mais 2, 4. Para 10 faltam 6, então vou colocar mais 6 aqui.
Pronto, terminou também. Eu preenchi só até a segunda camada, né, pessoal? Então, o neon também é do segundo período. E quantos elétrons que eu coloquei? Ó, pessoal, 2 mais 6, 8. Então, nessa última camada eu tenho 8 elétrons. Então, significa que ela é da família 8A. Família 8A, que também é conhecida como família 0, né, pessoal? Ou família dos gases nobres. Gases nobres. Então, o neônio, se eu for procurar, ele vai estar no segundo período, então vai estar aqui, ó, nesse período. Aqui na família 8A, na última, tá? Neônio. Ele é um gás nobre, né, pessoal? Porque ele tem a camada dele completa, ó, com 8 elétrons. A gente vai ver um pouquinho melhor isso mais um pouquinho para frente. Então é isso. Essa família primeira aqui é chamada família dos metais alcalinos, né, pessoal? A gente viu na aula, na webconferência, que ela é chamada de metais alcalinos porque os metais da família 1A, eles têm uma facilidade muito grande de formar bases fortes. A gente vai estudar isso quando a gente for estudar ácidos e bases lá na frente. Então, aqui na família 1A, metais alcalinos, e na família 8A são os gases nobres. Pessoal, vamos lá. A número 2, ele fala assim: considera-se que 14 elementos químicos metálicos são essenciais para o correto funcionamento do organismo, portanto, indispensáveis para manter a saúde. Os referidos elementos estão listados na tabela a seguir. Então, quais são os metais que são essenciais que o nosso corpo precisa ter esses metais para o exato funcionamento? É o sódio, magnésio, potássio, cálcio, vanádio, crômio, manganês, o ferro, cobalto, níquel, cobre, o zinco, o molibdênio e o estânio. Tem uma tabelinha com todos os alos deles, os símbolos e o número atômico, né? Daí ele quer que eu marque a alternativa correta de acordo com essa tabela. Daí a letra A ele falou assim, ó, potássio, cálcio, vanádio, crômio, manganês, ferro, cobalto e níquel são elementos que apresentam o elétron mais energético em orbitais d e são, por isso, conhecidos como metais de transição. A gente sabe, né, pessoal, que quando o orbital mais energético terminar em S ou P, eles vão ser elementos representativos, que eu chamo, né? E quando o orbital mais energético terminar com D ou F, eles vão ser os metais de transição, elementos de transição. Então, para testar, eu vou pegar o primeiro que ele deu aí, que foi o potássio, tá, pessoal? Então, o potássio, que o símbolo é K, ele colocou na tabela que o número atômico dele é 19. Então, vamos distribuir 19 elétrons para o potássio no diagrama de Pauling e vamos ver se o mais energético vai ser, o orbital mais energético vai ser um subnível D. Então, olha, começando de cima para baixo na diagonal, né, pessoal? Nunca esqueçam, sempre acompanhando aqui a diagonal, ó. De cima para baixo. Orbital S cabe 2 elétrons, termina essa linha, vou para lá de cima. Cai no orbital S que cabe 2, termina bem aqui para cima. Orbital P cabe 6, o S cabe 2. Então, eu já coloquei 2, 4, 10, 12. Eu tenho que colocar 19, falta mais. Então, vamos lá. 12, o P cabe 6. 12 mais 6, 19, né? Ou 18. Então, para 19 falta apenas um, vou completar aqui, ó, com 1. Então, olha, observem. O potássio, o orbital mais energético dele é o S, não é o D. Ele falou que todos lá têm o orbital D como mais energético. Então, já fiz o potássio, já deu errado, não preciso fazer dos outros, né? Só para constar, né, pessoal, ele está na quarta camada, ele tem elétrons até a quarta camada, então ele é do quarto período. E ele termina com S1, só tem um elétron na última camada, então ele é da família 1A, da família dos metais alcalinos. A primeira família, a primeira coluninha, lá na quarta linha, eu tenho potássio. Então a letra A já está errada. A letra B fala assim, o magnésio e o cálcio pertencem ao mesmo grupo ou família da tabela periódica. Então vamos ver se é certo. O magnésio, de acordo com a tabelinha, né? Fala que ele tem um número atômico de 12. Então, a gente tem que subir esses 12 elétrons nele. Então, eu vou apagar aqui, vamos nos 12 elétrons. 2, mais 2, 4, mais 6, 10 e mais 2, 12, né? Então, terminei aqui.
Então, se o magnésio termina aqui, ele tem elétrons em 3 camadas. Então, ele é do terceiro período. Ele terminou no orbital S com 2 elétrons, pessoal. Então, ele é da família 2A, dos metais alcalinos terrosos, né? Então, família 2A. Prontinho. Ele comparou o magnésio com o cálcio. Então, vamos olhar aqui o cálcio. O cálcio, o número atômico dele é 20. Então, vamos colocar aqui 20 elétrons. Até aqui, pessoal, já foi 12, né? Então, termina, vem aqui, 12 mais 6, 18. Então, falta mais 2 para 20. Então, pronto, olha aqui. O cálcio, eu achei que ele está no quarto período. Quarto período. Por quê, professor? Porque, olha, eu coloquei elétrons, que é esse número que fica acima do orbital, até a quarta camada aqui, ó. Então, se ele foi até a quarta camada, ele é do quarto período. E ele terminou com S2. A última camada tem 2 elétrons. Então, ele é da família 2A. Então, olha, a letra B falou que o magnésio e o cálcio pertencem à mesma família da tabela periódica. Pertencem, olha, ambos pertencem à família 2A. Se eles estão na mesma família, eles têm características em comum, né? Só pensar, os membros da sua família têm algumas características comuns com você. Então, eles são da mesma família, então eles têm características comuns. Eles são da mesma família, só muda o período, tá um em cima do outro, ó. Lá na tabela vai estar o magnésio e logo na sequência vai estar o cálcio, porque uma é do terceiro período, outra é do quarto período, tá bom? Então, a resposta certa da 2 é a letra B, nem preciso fazer as outras. Letra B. Pessoal, vamos lá para a nossa última questão de hoje, que é uma questão lá da Unirio do Rio de Janeiro. Ele falou assim: a seguir são descritas características de alguns elementos químicos. Utilizando a tabela periódica, escreva a palavra formada pelos símbolos químicos destes elementos, de acordo com a ordem de citação. Então, ele quer que eu junte todos os elementos, dos 4 elementos químicos que eles estão descrevendo ali, e fale o nome que eu vou formar com esses símbolos. Então, olha lá. O primeiro, ele fala que é um metal alcalino terroso. Essa informação já é muito importante, porque eu sei que metal alcalino terroso, ele faz parte da família 2A. Família 1A, metal alcalino. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Com menor energia de ionização que o magnésio. Seu elétron mais externo possui N igual a 4. Então, pessoal, significa que ele está no quarto período, tá? Então, eu quero um metal alcalino terroso que está no quarto período. Então, eu vou só pesquisar na tabela. Ele falou que é um metal alcalino terroso, então está na família 2A. E ele falou que o período dele é 4. Então, eu vou lá na tabela periódica, eu vou olhar aqui, né, pessoal? Olha, na família 2A, sigo a coluna e chego no quarto período, que é a linha, eu chego no cálcio. Então, essa eu não preciso fazer distribuição nem nada, tá? Então, e o símbolo do cálcio é K. Então, achei o primeiro só de ler e olhar para a tabela periódica, tá? O próximo, ele falou que é um metal de transição. 4 níveis de energia. Então, ele vai preencher o primeiro nível, ele vai ter o segundo nível, ele vai ter o terceiro nível, ele vai ter o quarto nível. Ele vai ter até aqui, ó, até o quarto nível de energia. E ele falou que ele vai ter 14 elétrons em sua penúltima camada. Então, camada 1, camada 2, camada 3. Nessa terceira camada, ele vai ter que ter 14 elétrons. Então, vamos lá. O S tem que ter 2, o P 6. 2 mais 6 já tem 8. Para 14, falta quanto? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falta 6. Então, esse nível D aqui vai ter que ter 6 elétrons. Olha, pessoal, o D cabe 10, mas ele falou para mim que se eu somar todos da penúltima camada, eu tenho que ter 14, então por isso que eu coloquei apenas 6 ali. Pronto, pessoal, então agora é só eu preencher, olha, o primeiro cabe 2, terminou. Vem pro segundo, que cabe 2, terminou. Vem pro terceiro, esse aqui cabe 6, que é o P, o S cabe 2, 10. Aqui, pessoal, P cabe 6, o S cabe 2, termina. E vem aqui pro 3D6. Esse aqui vai ser meu último nível, o último preenchido, ó. Termina com D, então ele é um metal de transição. Vamos contar quantos elétrons que eu tive que colocar?
Pessoal, ele preencheu todos os requisitos. Eu tenho 14 elétrons na penúltima camada e ele foi em 4 níveis, ele foi até a quarta camada. O último preenchido foi um orbital D, então significa que é um metal de transição, ok? Então vamos contar. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 6, 26. Então agora eu vou lá na tabela periódica e procuro qual metal que tem 26 elétrons. 26 prótons, número atômico 26. Eu vejo que é o ferro. Então aqui o segundo elemento é o ferro. Então café. Vamos ver que nome que vai formar. O terceiro que ele dá, pessoal, ele fala que é um ametal de raio atômico grande, apresenta 7 elétrons no quinto período. Então, olha aqui, ele foi até o quinto período, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E no quinto período ele tem 7 elétrons, ó. Então, eu vou colocar 2. Para 7, falta 5. 2 mais 5 não é 7? Professor, mas o P cabe 6. Não tem problema. Ele falou que aqui tem 7, então 2 mais 5, 7. Mesmo que caiba mais, não preciso completar tudo. Então ele falou que está no quinto período e tem 7 elétrons. A gente vai contar todos os elétrons até chegar nele. Então aqui 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, né? Que esse daí que cabe 10, 30. O P cabe 6, 36. 37, 38, o D cabe 10, 38 mais 10 é 48, 48 mais 5, 48, 49, 50, 53. Então eu vou lá na tabela, procuro. Quem tem 53 número atômico? 53 é o iodo. Por isso que ele falou que ele tem um raio grande, ele tem 53 prótons. Quanto maior o número de prótons, maior é o elemento. Então o raio dele é maior, tá? Então aqui, pessoal, I, café I. Agora falta o último, né? É um metal alcalino que possui 11 prótons. Então, eu vou olhar na tabela periódica. Metal alcalino significa que está na primeira família, na primeira coluna, e que tenha 11 prótons. Então, na primeira coluna que tem 11 prótons, é o sódio, está no terceiro período, é só olhar lá na tabela. Então, o sódio, o símbolo do sódio é Na. Então, que palavra que eu formei juntando esses 4 elementos? Cafeína. Pronto. Então, pessoal, essa distribuição de Paulettes é muito importante para eu conseguir descobrir onde que cada elemento se encontra na tabela periódica, tá? Através dessa distribuição eu sei o período, eu sei a família e, portanto, eu sei onde que o meu elemento químico está. Espero que vocês tenham entendido. Beijo e até a próxima.